Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos começar a meditar hoje em Mateus capítulo 4. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 4, e eu vou ler hoje só o versículo 1. A gente vai meditar só no versículo 1 hoje. Está escrito assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Até aqui, só o versículo 1 hoje. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és santo, Tu és perfeito, Tu és o nosso Deus maravilhoso. Não há outro Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor. Tu és o nosso Pai, Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és o Criador, Tu és Juiz. O Senhor é perfeito. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço porque mais uma vez estamos aqui fazendo o nosso devocional, te agradeço pela graça que o Senhor dispensou às nossas vidas e tem dispensado, te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos auxilia, cuida de nós, está conosco, o Senhor tem nos dado provisão, tem nos dado alimento, o Senhor é bom em todo o tempo. Peço, Pai, perdoa os nossos pecados, porque às vezes nós erramos. Perdoa-nos da mesma maneira que nós temos perdoado aqueles que nos magoam, aqueles que nos fazem mal, aqueles que pecam contra nós. E ajuda-nos a entender isso, Pai, que nós precisamos perdoar as pessoas. Eu peço que o Senhor hoje nos proteja, nos livre do mal, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Como é importante orar sobre isso hoje e meditar nesse texto. Não nos deixe cair em tentação, Pai. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Muitas vezes nós somos fracos e nós sempre precisamos do Senhor, por isso eu peço ajuda-nos. Abençoa cada pessoa que está nos ouvindo aqui hoje, abençoa cada família que essas pessoas representam. Olha para essas famílias, Pai, e que a Tua misericórdia alcance aqueles que ainda não foram alcançados, que o Teu Espírito Santo toque aqueles que precisam, Senhor, ser consolados ou que precisam receber a Sua visita ou que precisam se arrepender dos seus pecados. Que o Teu Espírito Santo toque as nossas famílias. E em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude hoje. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Perfeito. Antes de continuar o nosso devocional, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, assiste os nossos podcasts, segue a gente nas nossas redes sociais. Lemos só o versículo 1 hoje. O versículo 1 novamente diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus perfeito, santo, nunca pecou, nenhum traço de pecado se encontrou em Cristo em nenhum momento da sua jornada, e mesmo assim ele foi tentado. E aqui vale a gente lembrar que ser tentado não é pecar. Acontece que o pecado ele surge se nós cedermos à tentação, mas o fato de ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado e nunca pecou. E nós também precisamos entender que nós seremos tentados, pessoal. Às vezes nós seremos tentados numa área da nossa vida, às vezes em outra. Algumas pessoas vão ser tentadas numa determinada área da vida, outras pessoas serão tentadas em outra. E não significa que uma pessoa luta contra um determinado pecado, contra uma área, uma tentação que ela tem numa área, que ela é melhor ou pior que você. E eu vou dar um exemplo aqui que talvez choque algumas pessoas, mas ele é muito real. Existe uma pessoa com quem eu conversei recentemente que ela é tentada na área sexual. Ela tem uma atração, ela tem uma tentação por pessoas do mesmo sexo. Isso é pecado? Enquanto ela é tentada, não. Se ela ceder à tentação, se torna pecado. Assim como existem pessoas que são tentadas com a mentira. É pecado ela ser tentada pela mentira? Não. Mas se ela mentir, é pecado. Veja, ser tentado não é pecado. Agora, isso significa que nós vamos aceitar a tentação? Não. Nós temos que lutar e orar para que nós não caiamos em tentação. Nós temos que estar atentos, vigilantes, andando em santidade. E como que a gente faz isso? Com as disciplinas básicas da nossa vida cristã. Os nossos devocionais, as nossas orações. E quando eu digo as nossas, não estou falando daqui, desse momento no AB7, não. Estou falando de você fazer o seu devocional, talvez com a gente aqui, mas de você fazer as suas orações, de você fazer a sua leitura da palavra,
de você ter o seu momento com o Espírito Santo, de você estar firme numa igreja local, de você estar trabalhando para o Senhor, são as disciplinas espirituais, oração, jejum e leitura da palavra. Assim que nós nos fortalecemos, para que no momento da tentação isso não seja um sofrimento. Algumas áreas da minha vida, quando eu me converti, eu fui muito tentado. E com as disciplinas espirituais de oração, jejum e leitura da palavra, com o tempo eu fui me fortalecendo. Deus foi me fortalecendo, Deus foi trabalhando no meu caráter através da graça dele, o Espírito Santo foi me fortalecendo e hoje eu creio que eu já esteja mais fortalecido em algumas áreas, em outras ainda luto. É normal. É normal, mas a gente não tem que aceitar. A gente tem que continuar lutando. Pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui é que durante a nossa vida aqui nessa terra, a gente vai continuar sendo tentado. Por um lado, tá tudo bem. Mas não significa que está tudo bem, a gente vai aceitar. A gente tem que continuar firme, a gente tem que continuar vigilante. Porque a hora que a gente baixa a guarda é quando a gente cai em tentação. A gente não pode baixar a guarda. O que eu quero dizer é a gente não pode ficar se martirizando porque a gente foi tentado, meu Deus. Até quando eu vou ser tentado? Não é esse o lugar que a gente tem que estar. Mas a gente também não pode estar num lugar onde eu sou forte, eu consigo. Agora eu já não caio mais. Não, a gente tem que continuar vigilante sempre. Porque se Jesus foi tentado, a gente também vai ser. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.